Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Novartis e da Pfizer. Olá a todos, bem-vindo ao sexto episódio do podcast Leve Mais Conhecimento. Eu sou a doutora Kátia Cunhano, hematologista do Hemocentro da Unicamp, professora de hematologia da PUC Campinas e coordenadora do comitê de LMC da BHH. Nesse episódio, nós iremos conversar sobre a suspensão do tratamento na leucemia mieloide crônica. Então, para essa discussão, eu gostaria de apresentar duas convidadas, a doutora Lorena Lobo de Figueiredo Pontes, professora da USP de Ribeirão Preto, e a doutora Fernanda Seguro, da USP de São Paulo. Obrigada, Fernanda e Lorena, pela participação de vocês. Então, para iniciar, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para a doutora Lorena, se nós podemos dizer que atualmente um dos objetivos no tratamento da LMC é tentar obter respostas mais profundas para se fazer uma tentativa de suspender o tratamento, uma maior taxa de sucesso. Mas quais seriam as vantagens de suspender o tratamento de um paciente com LMC que está tendo uma boa resposta? Obrigada, Kátia, pela pergunta, né? Eu vou só começar introduzindo, assim, essa sua pergunta me leva a pensar que o tratamento da LMC, na verdade, é uma história de sucesso, né? Com as drogas disponíveis, né? Os medicamentos, os inibidores de tirosina quinase, e eles agem diretamente inibindo o gene que causa a doença, né? Isso hoje leva a uma sobrevida muito longa para os pacientes. Então, a gente ainda tem alguns desafios, ou seja, alguns casos que são resistentes, mas felizmente existe disponibilidade de vários inibidores, né? E um desafio mais atual, com o tempo que a gente tem de experiência com esse tratamento, é que os inibidores, a depender do inibidor e do perfil do paciente, quer dizer, não são todos os que usam inibidores de tirosina quinase, a longo prazo, eles podem ter alguma toxicidade ao tratamento. Então, o que a gente vê é que o tratamento ele deu muito certo ao longo dos 20 anos, que as pessoas estão vivendo muito, o que é ótimo, e que a gente agora tem que se preocupar também, não só com a doença, né, mas com os efeitos colaterais dos medicamentos a longo prazo. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, um dos objetivos atuais do tratamento é obter uma ótima resposta para que seja possível considerar a possibilidade de suspender o remédio e, assim, minimizar a toxicidade nesse prazo longo, né, que a gente chama, depois de muitos anos de uso. Por exemplo, alguns dos inibidores eles estão associados a problemas cardiovasculares ou a problemas metabólicos, né, e eles são frequentes na população com o avançar da idade, né, então essa população de pacientes que vai viver, como todos nós, pode acumular essas toxicidades. Então, com o objetivo de minimizar isso a longo prazo, além do objetivo de alcançar uma ótima resposta, hoje em dia a gente quer alcançar o que no meio médico a gente chama de remissão livre de tratamento, que significa estar sem a doença e sem o remédio, né? Quer dizer, o melhor dos mundos. Segundo o que a gente sabe, o que está publicado, a depender do inibidor usado, a gente, mais ou menos 60% a 80% das pessoas conseguem essa resposta molecular que a gente chama muito boa, muito profunda, né? E poderia ser candidato a essa parada do remédio, essa suspensão. Não são todos, esses aí são aqueles que chegam lá. Obrigada, Lorena. E nesse sentido, né, sendo que é possível a gente obter essas respostas profundas, né, eu queria perguntar para a Fernanda o que a gente espera da suspensão desses inibidores de tirosina quinase, desse tratamento da LMC. Qual que é a taxa de sucesso dos casos que param o tratamento? Oi, Kátia e Lorena, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, como a Lorena já comentou, a população que é candidata, de fato, a tentar suspender o tratamento é uma população mais restrita, né? Não são todos os pacientes. E é essa população que a gente sabe que tem uma resposta mais profunda. Como a gente vê isso, né? A gente vê pelos exames de monitoramento, que é o PCR para quantificação dos transcritos PCR-BR. Em resumo, é como a gente quantifica a doença do paciente. Então, hoje, a gente tem vários estudos, a gente sabe que os estudos mais longos que a gente tem em segmento estão chegando, eles têm em torno de 10, 15 anos de segmento, e o que a gente observou nesses estudos
é que dos pacientes que vão descontinuar, os que realmente conseguem sustentar uma resposta boa a longo prazo, é algo em torno de 40% a 50%. Ou seja, de cada 10 pacientes que vão descontinuar o tratamento, apenas 4 ou 5 vão conseguir ficar para sempre sem a droga, né? Outra coisa que a gente sabe também, pelos estudos, é que a chance da perda da resposta, ela é principalmente nos primeiros 6 meses que a gente descontinua, então no início da descontinuação. E por isso também que o monitoramento que a gente faz desses pacientes, ele vai se modificando ao longo do tempo. Então, nos primeiros 6 meses ele costuma ser mais frequente, vai espaçando ao longo do tempo. E a gente sabe que após 2 anos, a chance de perda de resposta é baixa, né? Algo em torno de 10% a 15%. Mas acho que o mais importante é que a gente tenha um monitoramento adequado desses pacientes, para que se tiver uma perda de resposta, que a gente pegue isso precocemente e consiga reiniciar o tratamento novamente. Perfeito, Fernanda. Só complementando o que você falou, então é importante a gente salientar que esse acompanhamento tem que ser mantido, por conta dessas recaídas tardias, né? Embora uma porcentagem muito pequena, mas pode ocorrer recaída tardia após muitos anos. Então, eu costumo falar assim para os pacientes, né, que ele ou ela podem estar sem tratamento no momento, mas que o acompanhamento ele continua pela vida toda, né? Isso é uma coisa bastante importante. Lorena, já que a gente está falando da suspensão, você poderia comentar quais os casos que teriam critério para suspender o tratamento, quais seriam as metas que a gente precisaria obter para esse paciente poder fazer essa tentativa de suspensão? É bem importante isso, né? Porque nem todos têm indicação dessa retirada do inibidor, e esses critérios, para essa história dar certo, os critérios têm que ser respeitados, né? Então, para isso, para considerar essa possibilidade, tem que ser um paciente com leucemia mieloide crônica na fase crônica, né? A gente sabe que tem doenças em fases mais avançadas, mas é preciso que seja na fase crônica. São pacientes adultos, né? O que está, assim, que é conhecido para pacientes acima de 18 anos, que estejam realizando tratamento há mais de 3 anos e que tenham o que a gente chama de resposta molecular muito boa. Ou seja, essa resposta que a gente chama de profunda, ela é definida pelo exame PCR, do BCR-ABL, que a gente faz para monitorizar de rotina, e é preciso que ele esteja num nível adequado, né, que a gente tem uma quantificação no laboratório para que se pense nessa possibilidade. Ou seja, é preciso que o paciente tenha uma LMC que está indo muito bem e que não tenha resistência prévia. Acho que esses são os critérios, né, principais. Uhum. E aí, nesse mesmo sentido, Kátia, assim, como você tem bastante vivência nessa área, eu te pergunto se a suspensão pode ter sucesso com qualquer um dos medicamentos usados para LMC. Isso tem alguma implicação? Sim, a gente sabe hoje em dia que a suspensão ela é possível com todos os inibidores que são usados para o tratamento da LMC. O imatinib, que aqui no Brasil é o mais utilizado, né, em primeira linha de tratamento, mas também todos os outros inibidores, o bosutinib, o dasatinib, todas essas drogas, elas podem ser usadas para obter essa resposta profunda. O que a gente sabe, no entanto, é que os inibidores, que a gente chama de segunda geração, que são mais potentes que o imatinib, como o dasatinib, o bosutinib e o nilotinib, você atinge essas respostas mais rapidamente. E a porcentagem dos pacientes que atingem respostas profundas é um pouco maior se comparado com o imatinib. Então, nesse sentido, o imatinib é uma excelente droga, né? A gente tem uma experiência brasileira, inclusive, muito grande, assim, de suspensão com o imatinib. Mas se houver uma necessidade de suspender mais rapidamente o tratamento, um exemplo que eu coloco aqui é uma paciente jovem, né, que deseja engravidar, então a gente quer que essa paciente alcance a resposta mais rápido, para ela ter esses anos de tratamento, atingir essa resposta profunda antes, para ela depois poder suspender, para poder engravidar. Então, a diferença, né, da resposta, né, da rapidez é diferente para as órgãos mais potentes. Mas no Brasil a gente tem uma experiência muito boa, né, nos estudos de suspensão com imatinib, a gente tem estudos conduzidos tanto na Unicamp, na USP Ribeirão e USP São Paulo, e a gente vê que a condição do paciente no estudo clínico é bem favorável, porque a gente não tem problema na realização da monitorização, a gente consegue fazer todos os exames necessários no prazo certo, para a gente poder reiniciar o tratamento se caso o paciente tenha perda de resposta. Então, eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para a Fernanda
se é possível a gente fazer isso fora dos estudos clínicos atualmente, né? Queria que ela comentasse um pouquinho isso, como seria a suspensão na prática clínica. Sim, Kátia, eu acho que é importante a gente levantar esse ponto, porque assim, nós três temos experiência com um estudo clínico, né? Mas acho que hoje, baseado nos estudos que já têm publicados, são estudos muito robustos, a gente já tem recomendações de como manejar esses pacientes. Manejar no sentido assim, como selecionar essa população, como a gente faz o segmento, o que a gente precisa para fazer esse segmento, né? E até o nosso grupo, o Grupo Brasileiro de Leucemia Mieloide Crônica, ele publicou as suas recomendações de descontinuação no ano passado, na revista da BHH, e é um bom guia para os médicos se orientarem de como lidar com essa situação. Eu acho que hoje, na verdade, o principal desafio para o médico, para o paciente que quer passar pela descontinuação, é como realizar um exame de monitorização, que a gente sabe que isso acaba sendo uma barreira para quem está na saúde pública, para quem está na saúde privada, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente descontinua, a gente passa a fazer o exame com uma frequência maior do que a gente faz no paciente que está com uma resposta boa, né? Por exemplo, nos primeiros 6 meses, a gente vai fazer isso praticamente todo mês. E a gente sabe que nem sempre esse acesso está disponível, né? E outra questão que se coloca, acho que é a qualidade do exame que é feito de monitorização. Porque esse exame tem que seguir uma série de padronizações internacionais, porque a gente está medindo uma quantidade de doença que ela é muito pequena, então precisa de um teste que seja capaz de detectar essa doença e que traga um resultado muito confiável. Por quê? Porque a gente tem que selecionar os pacientes certos e a gente tem que saber se o paciente está sendo acompanhado de uma maneira adequada para poder reintroduzir o medicamento no momento correto. E outra coisa é que esse exame tem uma disponibilidade, um tempo razoável entre o momento da coleta e o momento que esse exame vai ser checado pelo médico. Então, eu acho que hoje o nosso desafio não é tanto ter as recomendações, elas estão aí, elas estão publicadas, mas ainda é a questão do acesso ao exame. Perfeito, isso é muito importante, isso que você falou, né? Então, a gente falou no início sobre os benefícios, né, da suspensão do tratamento, as vantagens, mas eu queria que a Lorena comentasse um pouco sobre os riscos, né, da suspensão da terapia. Se existem os riscos, quais são eles, e como a gente lida com isso. Verdade, sempre existem riscos, né? Toda escolha. E por isso, escolher bem o paciente ideal e fazer essa monitorização com todas as recomendações que a Fernanda acabou de comentar é essencial. Um dos riscos é não responder, ou seja, perder a resposta, tirar o remédio e o gene, BCR-ABL, voltar a se mostrar quantitativamente presente, né? Ou seja, os exames voltarem ao nível acima daquilo que a gente deseja. E quando isso acontece, né, a medicação é logo retornada, né? Então, assim, por mais que exista esse risco, né, e a gente sabe que, como a Fernanda falou no começo, nem todos vão conseguir manter essa resposta, a conduta é voltar à medicação e a maioria dos pacientes volta a entrar em resposta novamente nessa situação. Muito raramente, porque eu sei que algumas pessoas se preocupam com isso, né, se pode ocorrer uma transformação para a leucemia aguda, né, isso é muito, muito raro, né, a leucemia mieloide crônica numa fase avançada, nesse momento aí da perda da resposta, está descrita em menos de 1%, né, ou menos de 0,5% das pessoas que fazem essa tentativa de suspensão. E com essa experiência em selecionar bem os pacientes, isso tende a diminuir cada vez mais. Isso aí são os relatos dos estudos desde que começaram. E uma pergunta que não quer calar é por que, né? Alguns pacientes têm esse sucesso com a suspensão e outros não. A gente não sabe de forma definitiva, né? Estamos inclusive estudando isso no nosso grupo aqui, nós três temos um trabalho de pesquisa colaborativo com outros colegas também, buscando biomarcadores, buscando marcadores clínicos e biológicos que possam nos guiar, né, quanto a isso. Mas alguns fatores já têm assim, sido estudados que podem nos ajudar a pensar no que pode levar a essa perda de resposta quando você tenta suspender a medicação. Por exemplo, doenças mais avançadas desde o início, né, a gente faz aquela estratificação, vê o paciente no início, talvez aqueles que têm uma doença mais avançada no início tendam a responder menos a essa tentativa. Mutações, né, a gente sabe que tem sempre a genética envolvida em tudo, então mutações em genes que regulam o nosso sistema sanguíneo
tem vários genes estudados, a gente não vai ficar comentando isso aqui, mas alguns já foram apontados que, quando mutados, podem ter alguma associação. E, principalmente, algo que nos interessa muito é a parte da disfunção imunológica, né, ligada aos nossos linfócitos, que são células que nos protegem contra o câncer, e talvez a presença de alguma imunossupressão nesse sentido, né, por exemplo, alguns tipos de linfócitos menos frequentes em um paciente ou em outro, tenham a ver com essa perda de resposta, né? Por exemplo, já se demonstrou em pacientes que recaíram, voltaram a ter a doença depois que suspenderam, essa quantificação de linfócitos pode ter uma influência. A outra coisa, assim, falando de risco que tem, né, é que alguns pacientes estão muito acostumados à droga, né? Eles sentem a sua falta apresentando alguns sintomas. A gente pode chamar isso aí no meio médico, costuma se chamar de síndrome da retirada. Então, quando você tira o medicamento, que é usado há muito tempo, podem acontecer alguns sintomas, como dor, né, muscular, dor musculoesquelética, coceira, né, fadiga, cansaço, e isso pode acontecer mais ou menos aí, talvez sendo bem geral, em 30%, 40% dos casos, mas geralmente é transitório e pode ser manejável. Então, não é algo definitivo, que se qualquer coisa dessa acontecer, a gente já tenha que desistir, né? Então, mas é importante, isso sempre é orientado para os pacientes de que pode haver esse tipo de sintomatologia. Acho que são os principais riscos, né? Perder a resposta e ter algum sintoma de falta da medicação. Obrigada, Lorena. Ainda assim, eu queria que fizesse algum comentário sobre se essa retirada do tratamento, né, que do ponto de vista clínico a gente viu que tem os seus benefícios, né? Além disso, a gente teria impacto também na qualidade de vida, também nos custos, né, no tratamento. Então, eu vou deixar essa pergunta para a Fernanda. A gente sabe que a retirada ela traz um ganho de qualidade de vida. Por quê? O que a gente observa na prática? Que os pacientes, mesmo que eles estejam muito bem com os inibidores, algum efeito colateral, a maioria deles apresenta. Não é um efeito colateral que faz com que a gente tenha que suspender o tratamento ou que ele não consiga realizar suas atividades de vida diária. Mas pode ser um sintoma leve, como uma náusea, como um inchaço, ou mesmo acaba impactando na alimentação do paciente, porque ele tem que obedecer horários de alimentação para tomar alguns medicamentos. Interfere, por exemplo, em tomadas de outros medicamentos, que a gente sabe que existem muitas interações medicamentosas. Então, existe um ganho de qualidade de vida e, como a Lorena já colocou, a questão da síndrome da retirada é uma coisa muito manejável, é autolimitada, não é a maioria dos pacientes que apresenta, então não é uma coisa que impacta. Além, obviamente, de proporcionar, por exemplo, tem uma paciente que tenha desejo de engravidar, você possa fazer isso com uma segurança maior, né? Fora a questão que a gente sabe hoje, que os inibidores de tirosina quinase de segunda geração, eles têm efeito, aumenta a toxicidade cardiovasculares a longo prazo, né? Então, a gente sabe que a descontinuação pode proporcionar, talvez, uma diminuição desse tipo de evento. Então, hoje que eu vejo na minha prática clínica é que a gente tem que estar revendo qual é o nosso objetivo de tratamento, qual é o desejo do paciente, o que aquela terapia impacta na vida dele. Então, hoje eu vejo cada vez mais a gente tem que individualizar a nossa prática, né? Cada paciente é um paciente, tem muito tato na maneira de lidar com os eventos adversos, porque às vezes eles acabam não contando para a gente. Então, acho que isso é uma coisa muito importante de ser abordada quando a gente está lidando no dia a dia. E eu concordo com você, eu acho que isso é super importante e também tem um outro aspecto também econômico, né, do ponto de vista de saúde pública. Eu acho que isso é uma coisa que deve também ser levada em consideração, porque você tem uma grande economia também, porque a gente sabe que a maioria dos pacientes não vai poder ficar sem tratamento, mas essa economia que você tem dos pacientes que conseguem suspender é uma economia grande se você for pensar do ponto de vista de saúde pública também, né? Então, acho que tem todos esses aspectos que são importantes. Então, assim, só para a gente resumir, né, fazer um resumo final dessa nossa conversa, eu queria agradecer a Lorena e a Fernanda pela participação, foi excelente, né? E falar que, então, a retirada da medicação, ela é um cenário possível ainda hoje, né? Tem seus prós e seus contras, como a gente já colocou, e é uma oportunidade para os pacientes que têm eventos adversos crônicos relacionados à medicação.
No entanto, como a Fernanda acabou de colocar, é preciso individualizar, né? E óbvio, tem que ter um acompanhamento médico muito rigoroso, porque nem todos os pacientes vão poder suspender a terapia e nem todos também vão ter sucesso na suspensão. Então, com isso, eu queria agradecer a todos, né, por assistir a esse podcast. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Novartis e da Pfizer.